Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o tema O Deus da Compensação. É um tema muito interessante, o Deus da Compensação. Mas antes eu quero agradecer a você que já está nos acompanhando, que já está inscrito aqui no canal. E também quero pedir a você que ainda não está inscrito, que você se inscreva aqui no canal, aqui embaixo. E que também você ative aqui o sininho das notificações para você não perder nenhum dos vídeos. Tá certo? Então vamos ao vídeo. O Deus da Compensação. Eu quero ler inicialmente um texto que está no Salmo 126, os versículos 5 e 6. Diz assim o texto: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Por que esse texto fala tanto ao nosso coração? Por que nós nos identificamos tanto com ele? Porque há situações em que nós sofremos e até mesmo que nós nos lamentamos muito e choramos muito. E quando nós clamamos a Deus, Deus muda a situação, Deus intervém naquela causa. Então Deus utiliza alguma forma de compensação para responder a determinadas situações de desvantagem ou situações de injustiça que a gente esteja sofrendo. Então, compensar, essa expressão que nós estamos usando, a lei da compensação, o que significa? Compensar significa contrabalançar, né? Significa equilibrar, promover a igualdade. Existe também essa lei da compensação em outras áreas do conhecimento, né? A gente tem conhecimento da chamada lei de compensação de Emerson, que é um conselho aos mais jovens, que diz o seguinte: faça sempre o que você tiver medo de fazer. Essa é a chamada lei da compensação de Emerson. Existe também esta lei, a gente percebe em outras áreas do conhecimento. Por exemplo, na área jurídica, que envolve a parte econômica, né? Existe a indenização decorrente de perdas e danos. Isso é uma espécie de compensação financeira. Também existe o dano moral, né? Por causa da injúria, calúnia, difamação, algum tipo de prejuízo moral pode ser compensado também financeiramente. Na área da psicologia, né, a gente tem conhecimento de que certas zonas do cérebro humano podem suprir as carências deixadas por alguma lesão ou por algum tipo de trauma no cérebro, né? Isto é, quem tem a perda, por exemplo, de um sentido natural, como no caso da visão, provavelmente ele vai aguçar um outro sentido, talvez a audição. Ele perdeu a visão, agora ele passa a ouvir muito mais. É uma espécie de lei da compensação, né? Então, nesse texto que nós lemos, que é um dos mais amados da Bíblia, a gente vê o resultado compensador para aqueles que lutam com dificuldades e até mesmo com lágrimas, né, por alguns objetivos ou contra injustiças, ou pelo menos no seu trabalho, em situações muito adversas. Então eu quero ver com você um exemplo bíblico de que Deus interveio e que aplicou a lei da compensação. Nós vamos ver isso, que foi na história de Raquel e de Lia. Lá em Gênesis 29, fala de Raquel e de Lia. Elas eram duas irmãs e viviam com o seu pai. E a Bíblia fala que Raquel, ela era diferente de Lia. Lia, em Gênesis 29, 17, diz que Lia tinha olhos baços. Porém, Raquel era formosa de porte e de semblante, né? Então havia uma diferença na beleza das duas irmãs. Olhos baços significam olhos meio apagados, né? Que era considerado, talvez, naquela época, um defeito da beleza da mulher. Mas o fato foi o seguinte, né? Jacó chegou naquela região e conheceu Raquel e se apaixonou por Raquel, né? Ele não conheceu Lia nesse primeiro momento. Então, ao ver Raquel, ele ficou afeiçoado a Raquel e trabalhou com seu pai, conversou com seu pai, dizendo que queria se casar com Raquel. Então seu pai disse: tudo bem, como você é meu parente, não vai ter problema, mas você tem que trabalhar 7 anos primeiro para mim, para que você tenha direito a reivindicar a mão de Raquel, a desposar Raquel. Ele disse: beleza, tudo bem. E ele trabalhou 7 anos por Raquel. Quando se passaram esses 7 anos, que para Jacó foram anos que se passaram muito rápido pelo tanto que ele amava, né, diz o texto,
Então ele foi ao seu sogro e disse: olha, já terminou o tempo, o prazo, eu quero a minha esposa, eu quero Raquel. Ele disse: perfeitamente. Fizeram uma festa e na hora de levar a Raquel para o seu noivo, né, na sua tenda, ela foi com a cabeça provavelmente coberta, deveria ser um hábito naquela época, né, naqueles tempos da antiguidade. E ali ele passou a noite de amores com a sua noiva, que ele pensava que era Raquel. Mas quando ele acordou no outro dia de manhã, não era Raquel, era Lia. E ele ficou muito furioso com seu sogro e foi em cima dele. Acredito que muito furioso realmente, muito mesmo, né? Zangado com seu sogro. E disse assim: você me enganou, eu trabalhei 7 anos para você por Raquel e você me levou Lia e eu me deitei com Lia. E aí como é que fica essa situação? Ele disse: meu amigo, é o seguinte, aqui não é desse jeito não. Não posso casar primeiro a mais nova. Eu tive que te passar também a mais velha. Ele disse: mas você não combinou assim? Então houve uma discussão muito grande e o sogro disse assim: vamos fazer o seguinte, eu te dou daqui a 7 dias a sua esposa Raquel, que você já trabalhou 7 anos, e você já tem a Lia, se você trabalhar mais 7 anos para mim. Então eu vou te levar daqui a 7 dias a tua esposa Raquel, se você trabalhar mais 7 anos. Ele não teve saída, teve que aceitar. Então ele foi logrado, foi enganado pelo seu sogro. E assim ele fez. Depois de 7 dias com Lia, ele então finalmente recebeu a sua esposa Raquel. Mas teve que trabalhar mais 7 anos. Agora vejam que situação difícil para Lia. Lia ficou numa situação delicada, constrangedora, né, talvez. Talvez até ela tivesse gostado dessa situação no primeiro momento, mas depois ela começou a sofrer as consequências. Porque da noite para o dia ela se viu casada com um homem que não a amava, por imposição do seu pai, né? Porque Jacó amava a sua irmã Raquel. E aí ele começou a conviver com ela começou a conviver com aquela desvantagem. E ela não tinha para quem recorrer. Ela ia recorrer para quem? Para o seu pai? O seu pai já tinha entregado ela, sem ter combinado as coisas com ela, né? Para um homem que amava a sua irmã. Então ela não tinha como recorrer ao seu pai. Então ela começou a buscar ao Senhor, porque ela estava em grande desvantagem. E Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu o seu clamor. Interessante que a gente passa por situações difíceis e às vezes não consegue nem compartilhar com ninguém, mas a gente pode compartilhar com Deus. A gente pode derramar o coração diante de Deus e Deus vai ouvir. Como é que você vai fazer isso? Falando o que está no coração, falando do que você está sentindo, como se você estivesse falando com o seu amigo. O seu amigo, é isso mesmo, é isso que Deus é para nós, é o nosso grande amigo. E lá no verso 31, né, de Gênesis 29, diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E eu creio que aí está a intervenção de Deus aplicando a lei da compensação. E o que nós vemos nesta situação? Nós vemos que a situação começou a se inverter. A bela não tinha filhos, mas aquela que tinha os olhos apagados começou a ter filhos. E para uma mulher, na antiguidade, era considerado uma maldição não ter filhos. E Lia começou a ter filhos no seu colo, né? E Jacó começou a visitar mais a sua casa, porque queria ver as crianças, né? Quem é que não ama criança? Quem é que não gosta de criança, né? Quando tem uma criança numa casa, a primeira coisa que a gente sente quando chega na porta é o cheiro do bebê, né? A gente sente o cheiro que tem criança naquela família, é uma coisa maravilhosa. E o pai se apega demais. Então, não basta a beleza física, Deus olha o coração. Então vejam que a beleza física na Bíblia, ela é tida como uma coisa que você não deve levar tanto a sério, porque ela é passageira, não é pela beleza, é pelo coração. E assim ela começou a ter filhos, né? Teve 1, teve 2, teve 3, daqui a pouco ela teve 4 filhos, e a Raquel teve quantos? Nenhum filho. E ela começou a ver que Deus tinha respondido a sua oração. E Deus estava mudando a situação da sua vida, né? Ela teve, na verdade, no final das contas, Lia teve 6 filhos de Jacó. E depois ela fez com que Zilpa, que era a sua dama de companhia, também se deitasse com Jacó, porque ela começou a competir com Raquel para ver quem tinha mais filhos, né? Raquel finalmente teve um filho que Jacó amou muito, que foi José, e depois ela teve mais um filho, e ela não foi bem sucedida nesse segundo filho, porque ela morreu na hora do parto, e Jacó ficou com Benjamim, sem a sua amada esposa Raquel, e depois Raquel tinha dado também a sua dama de companhia, chamada Bila, para Jacó,
e Bila também deu dois filhos a Jacó. Então vamos lá, né? Lia teve 6 filhos e mais 2 de Zilpa, fazem 8 filhos. Raquel teve 2 filhos e mais 2 de Bila, 4 filhos. Então como é que ficou no final? Lia teve o dobro dos filhos, 8 filhos, e Raquel teve somente 4 filhos. Portanto, eu creio que essa situação do início, Deus compensou para Lia, né? E se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, o Deus da compensação, ele pode agir a seu favor e pode também te dar a vitória. E nós notamos que Deus mudou a sorte de Lia, porque na metade dessa grande vitória que ela teve um filho que ela lhe chamou de Judá. Judá quer dizer louvor, foi seu 4º filho. Ela louvou muito a Deus. Eu creio que ela festejou demais. Ela disse: eu sei que o Senhor me deu a vitória. Eu sei que o Senhor mudou a minha sorte. O Senhor tirou o meu cativeiro. O Senhor fez com que as coisas mudassem completamente, né? Então, primeiro, tudo era difícil. Mas depois que ela orou, que ela buscou a Deus, ela teve motivos de se alegrar. Dos filhos de Lia, Judá foi o mais destacado. Nós vemos isso na Bíblia. E de Judá descendeu o rei Davi, e também o próprio Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tanto o rei Davi como principalmente o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, descendem, segundo a carne, de Lia, daquela mulher desprezada, daquela mulher desamparada, daquela mulher que foi jogada numa situação que ela ficou mais perdida do que o cego em tiroteio. Ela estava no meio de uma situação que ela não criou, mas ela buscou o Senhor. E Deus mudou a sua compensação. Ela foi uma verdadeira improvável nas mãos de Deus. Assim Deus tornou Lia a verdadeira mãe de Israel. Das 12 tribos de Israel, ela foi mãe de 8 dessas tribos de Israel. E vemos assim que Deus recompôs. Ele recompôs aquela situação. E ele recompõe situações que o inimigo das nossas almas traz para nós, ou que os homens desequilibram, não é isso? Então não importa se você está numa situação assim ruim, constrangedora ou difícil, se você clamar ao Senhor, Ele fará justiça a teu favor, pois Ele é o Deus da compensação. E eu quero encerrar recordando que Jesus sempre utilizou essa lei da compensação. Quando ele ensinava aos seus discípulos, ele dizia assim: aos mais empolgados, ele falava das dificuldades do ministério, e aqueles mais desanimados, ele lembrava das recompensas. Então ele usava também a lei da compensação. E também o salmista diz assim, Salmo 113, 5 e 8 diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E ainda a Escritura diz em 2 Coríntios 8, 9, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Então esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que muda a injustiça em uma grande compensação, porque só Ele é o Deus da compensação. Se você gostou desse vídeo, dá o teu gostei, também compartilha do canal com os teus amigos, e que Deus te abençoe, e que Deus te guarde, e até o próximo.